Oi, estou lendo aqui a história do jovem rico que se encontrou com Jesus. Eu vejo que ele, provavelmente, logo após observar Jesus, que abençoou as crianças, Jesus falou sobre o divórcio, depois Jesus abençoou as crianças, e agora Jesus vai caminhando. Ele estava indo para Jerusalém, onde ele iria ser morto, iria participar da última Páscoa ali e seria preso, crucificado. Mas no meio do caminho, enquanto Jesus estava indo, veio este homem que correu ao encontro dele, ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este homem, este jovem, estava preocupado, ansioso por descobrir o reino de Deus e o que fazer para ele herdar a vida eterna. E Jesus se deteve para conversar com ele de maneira simpática, pois Jesus estava decidido, pronto para ir para Jerusalém, sofrer todas as coisas, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, para a glória de Deus e para nossa alegria. Este jovem rico tinha uma preocupação. O que ele poderia fazer para herdar a vida eterna? Gente do Novo Testamento, gente que Deus fez e que faz. Este jovem rico e preocupado com a vida eterna, ele ajoelhou-se diante de Jesus e esta atitude demonstra humildade, revela que ele era humilde, uma das suas qualidades. No mundo oriental havia esse hábito de ajoelhar-se diante de pessoas a quem consideravam ou alguém a quem queriam saudar. Mas de modo nenhum a autoridade da sinagoga iria se ajoelhar diante de alguém sem um título público, um título publicamente reconhecido. Jesus Cristo, ele era pobre. Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo vivia sem dinheiro. Jesus Cristo não tinha teto, não tinha propriedades. Mas este moço chegou, ajoelhando-se diante dele. Diz-nos o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Este moço era de posição e muito rico. E ele percebeu algo em Jesus, percebeu a grandeza do caráter de Cristo e a superioridade de Cristo, uma superioridade moral, espiritual. Ele percebeu isso diante de Jesus
e a si mesmo ele se reconhecia pequeno, então ele ajoelhou-se. Foi um ato de humildade. Ele não tinha a arrogância como os escribas e fariseus. Ele queria encontrar a verdade e estava no caminho certo. Foi a Jesus. Este jovem também era humilde, reconhecendo a autoridade de Jesus, mas ele também era justo na sua apreciação de valor. Ele chegou diante de Jesus, como nos informa Mateus, ele fala: que farei de bom para alcançar a vida eterna? Em Marcos, ele chama Jesus de bom mestre. Então, ele reconheceu a bondade em Jesus e lhe fez uma pergunta sobre o que é bom. Que farei de bom para herdar a vida eterna? Que farei? As autoridades religiosas naquela época procuravam defeitos em Jesus para o acusar, mas este rapaz, ele reconhece Jesus como bom mestre e que Jesus tinha o perfeito conhecimento de todas as coisas, conhecimento daquele que é, assim, a essência da bondade. Então, o jovem viu isso em Jesus e ele venceu os preconceitos daquela sociedade, venceu a opinião daquelas autoridades. Ele não se importou em apreciar aquilo que realmente tinha valor, Jesus Cristo. E também ele demonstrou que era religioso. Ele tinha posição. Lucas, o evangelista, também nos diz que ele era um homem de posição, um homem de destaque. Provavelmente poderia ser um líder na sinagoga, na sua cidade. Era um homem zeloso da lei e observava todos os preceitos dos mandamentos, mas ele sentia que faltava-lhe algo, que havia necessidade de algo mais, sentia que não tinha posse da vida eterna. Ele tinha posse de muitas coisas, mas da vida eterna ele não tinha. Então, ele era religioso, mas não basta religião. Não basta ter uma religião, ser religioso, praticar a religião e não ser salvo, não ter a certeza da vida eterna. Não basta isso, porque as religiões não são caminhos diferentes para Deus, para a salvação, para o céu. O único caminho é Jesus Cristo. Ele é o único que nos leva a Deus. E quem não possui Jesus Cristo não está satisfeito. Não pode sentir-se plenamente satisfeito no seu coração. E nessa temperamento aí sincero desse jovem religioso de alcançar a plena satisfação, mas sem Jesus Cristo era impossível. Este moço era fiel à sua religião,
praticava, observava os preceitos de maneira correta, firme, rígida, mas havia alguma coisa que ele ainda não tinha encontrado. Ele era corajoso, pois foi muita ousadia dele chegar diante de Jesus, procurar Jesus, quando muitos, os mais velhos, muitos se opunham a ir a Jesus, a conversar com Jesus, e muitos nem viam bem as pessoas que iam até Jesus, eles desconsideravam, desprezavam. Mas esse homem, esse jovem rico, ele vai até Jesus e declara uma certeza que ele tinha, que Jesus era bom, sem medo de ser perseguido, censurado pelos líderes religiosos. Ele era um exemplo de coragem moral. E a mocidade, os jovens, a juventude, muitas vezes é louvado por sua coragem, determinação, seu heroísmo aí nas batalhas, mas os jovens deveriam almejar ainda mais a coragem moral, que nos leva a tomar atitudes corretas, atitudes tais como desse moço, e vencer o eu, vencer o mundo, vencer o grande número, a maioria, a sociedade. Vencer isso é vitória, mas para se desejar isso, temos que procurar isso, vencer, termos coragem moral de ir na contramão. E essa vitória é maior do que conquistas materiais, quando se vence moralmente, quando se é corajoso dessa forma, como este homem. Isso aí é maior do que riquezas materiais, do que ganhar posses terrenas. Este jovem era de bom caráter, pois ele obedecia os mandamentos de Deus. E Jesus fez referência a isso. Jesus disse: você conhece os mandamentos? E Jesus vai citando aquela segunda parte dos mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai, sua mãe. E ele respondeu: tudo isso eu faço, observo desde a minha juventude. Então, desde criança, desde jovenzinho, guardado há muito tempo os mandamentos do Senhor. Então ele tinha bom caráter, porque ele fazia o que era certo, era zeloso em observar a lei moral de Deus. Ele amava o seu próximo. Era um excelente caráter moral e bom vizinho, bom filho, bom cidadão, bom membro da sociedade. Mas faltava-lhe algo. Ele tinha uma carência, uma necessidade.
mesmo ele sendo humilde, justo, religioso, corajoso, de bom caráter, ainda não tinha tudo, faltava-lhe algo. Ele sentia que não estava de posse da vida eterna, e ele queria a vida plena, uma vida que não acaba com a morte física, a vida que tem qualidade, uma vida que satisfaz. Ele, ao mesmo tempo, ele queria a felicidade temporal e a felicidade eterna, porque na vida temporal aqui ele tinha tudo, praticava o bem, moralmente era bom, mas a eternidade ele não tinha nenhuma certeza. Ele não encontrou na religião, ele não encontrou na sua riqueza e ele não encontrou na sua moral, que era impecável. Ele sentia que para ter a vida eterna ele precisava conhecer o segredo, algo que pudesse fazer para ele conquistar essa vida eterna. O que devo fazer? O que farei? Era isso que ele queria, por isso ele perguntou a Jesus. Mas a pergunta dele, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta já mostra o erro das suas ideias a respeito da vida eterna. Porque a vida eterna, ela depende não de fazer, mas de ser. Ele queria fazer sem ser. Mas o que faltava àquele jovem, aquele homem? Jesus disse que faltava uma coisa na vida dele. Sem ela, ele não poderia ter a vida eterna que ele estava procurando. Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O que estava faltando àquele moço? A pobreza? Pode parecer à primeira vista isto, mas não era. Porque a pobreza material não é condição para herdar a vida eterna. Jesus não nos ensina isso. Ao contrário, um pecador pode ser rico e ter a vida eterna. A riqueza, ela pode dificultar a entrada no reino de Deus, mas ela não decorre assim que seja absolutamente indispensável ao homem abandonar seus bens para se salvar. Você abrir mão de toda a riqueza material, de todos os seus bens, para ser salvo, não é isso que Jesus está mostrando. Então não era pobreza. Também a fé? Não, não era a fé. Porque ele era um homem que cria em Deus, era um homem que acreditava em Deus e nas Escrituras, na lei, e cria na vida eterna, que há uma vida após a morte. Ele era um homem de fé.
Mas é preciso ter fé na direção correta, na direção certa. A fé é necessária para a salvação, mas a fé verdadeira, a fé vinda de Deus ao coração humano, não basta crer. É preciso crer bem e de maneira suficiente. E essa fé que salva é uma coisa mais do que uma fé comum. É uma fé que vem como um presente de Deus, mas também tem aquele elemento da nossa vontade que nos leva à ação, à obediência a Deus. Então, o que faltava àquele moço não era a pobreza, nem essa fé comum, e o amor ao próximo. Também não. Porque esse amor ele abrigava no seu coração. Ele cumpria aquelas leis morais em relação ao próximo, não matar, não roubar, não defraudar, não cometer adultério. Tudo isso ele já praticava. Fazia boas obras. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Muitos ficam satisfeitos com a obra social que fazem, com o amor que revelam ao próximo, ao seu semelhante, ao necessitado. Isso é bom, pode ser muita coisa, mas nada disso é para a vida eterna. Para termos vida eterna, praticamos as boas obras, praticamos o que é bom, porque temos a salvação e não para ganhar a salvação. O que faltava àquele moço era Jesus Cristo. E Jesus queria que ele lhe fosse submisso. Por isso Jesus deu 2 ordens a ele. Vai e vem. Vai e vende tudo que tem. Dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Essas 2 ordens. Jesus queria que ele se entregasse de maneira incondicional, confiando nele, obedecendo a ele e reconhecesse. Aquele jovem deveria reconhecer a absoluta soberania de Deus e que Deus era suficiente e submeter-se a ele. O senhorio na vida dele tinha que ser de Jesus Cristo. E quando Cristo lhe falou sobre os mandamentos, Jesus não se referiu àqueles primeiros mandamentos, a primeira parte dos mandamentos que se referem a Deus, que diz respeito a Deus. Se o moço fosse capaz de obedecer, observar todos eles, teria a vida eterna, pois ele seria capaz de entregar-se inteiramente ao seu Senhor. Mas Jesus ensinou que a vida eterna é esta. Lá em João, no capítulo 17, o versículo 3, Jesus ensinou que a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é isto, é a entrega e submissão incondicional a Cristo. Completamente, integralmente. O jovem aqui, esse jovem rico, ele não estava pronto a submeter-se a um Deus que exigia dele coisas por demais difíceis, como abrir mão da sua riqueza. Ou seja, aquele jovem tinha no seu coração o amor à sua riqueza. E não havia espaço para Jesus Cristo. E Jesus Cristo mostra a ele: não é por você ser religioso, não é por você cumprir todos os mandamentos morais, fazer o bem, você ter bom caráter, mas é você abrir mão da sua própria vida e deixar que eu a assuma, que eu reine. As coisas que Jesus falou àquele jovem, ainda ele nos fala hoje. Nós temos que abrir mão, renunciar à nossa própria vida e a tudo que há em nós por amor a Cristo, por Jesus. Porque aquele jovem queria a vida eterna, como muitos hoje querem a vida eterna. Querem gozar desta vida plena, maravilhosa, eternal. Aí até reconhecem que Jesus Cristo veio para salvar, mas não querem comprometer a sua vida com a vida de Jesus Cristo, com a santificação, com o serviço cristão, com o compromisso de santidade, de viverem somente para Jesus Cristo em todas as áreas, em todos os momentos. Então, muitas pessoas querem uma religião fácil, e essas pessoas não se entregam a Cristo, porque elas não se entregam, porque elas não se submetem, não se encontram com Cristo, não vão conhecer Cristo e não têm a vida eterna. Podem até saber, conhecer sobre Jesus, mas não têm a vida eterna. Esse moço diz-nos aqui que ele, contrariado com esta palavra de Jesus, retirou-se triste. Ele ficou triste, porque era dono de muitas riquezas. Após esse encontro com Jesus, ele saiu contrariado, triste. Ele era muito rico, e obedecer a Cristo em tudo era impossível para ele. Abrir mão da sua riqueza e deixar Jesus dominar a sua vida e o seu coração
isto era demais para ele. E Jesus respondeu a sua pergunta, porque ele perguntou ao mestre o que ele devia fazer. E o mestre falou: vai e vende tudo o que tem. Mas ele não foi capaz de pôr em prática aquilo que Jesus falara, havia pedido. Ele pediu, Jesus falou, mas ele não quis pôr em prática. É um contraste este jovem com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é também um jovem rico, de posição, mas não teve dúvida alguma em seguir a Jesus, como nós vemos lá em Gálatas 1 e capítulo 2, ele abriu mão de tudo para seguir a Jesus. A riqueza, ela é boa, assim, é uma boa oportunidade oferecida aos seres humanos, mas quem tem muito dinheiro tem também muitas responsabilidades diante de Deus. Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Quem tem que ocupar o nosso coração é Deus. As riquezas geram responsabilidades diante de Deus e também são acompanhadas de grandes perigos. Um dos perigos é confiar nelas. A confiança nas riquezas, mais do que em Jesus Cristo, era o que acontecia com aquele jovem. Por isso ele saiu triste. Ele era um jovem provavelmente acostumado a decidir tudo, a controlar todas as coisas, a resolver os seus problemas com dinheiro. E sem dinheiro ele ficaria desamparado. Jesus mandou eu abrir mão, vender tudo, dar aos pobres. Como que eu vou resolver meus problemas? Então ele confiava nas suas riquezas, em vez de confiar em Deus. Por isso ele ficou contrariado, não queria ficar sem dinheiro, sem a sua riqueza, porque as riquezas podem destruir a fé em Deus. O Filho de Deus vive pela fé no Senhor. Paulo aprendeu isso, a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo sabia viver tanto na riqueza como na pobreza, como nos diz a carta aos Filipenses. E assim, confiar nas riquezas é um grande perigo. Confiar nos seus bens materiais é um grande perigo. E amar demais as riquezas também é perigosíssimo. Cristo amou aquele jovem, mas aquele jovem amou mais as riquezas. Ele ficou triste e foi-se embora. É muito difícil a pessoa que tem bens materiais, riquezas, não ter o amor a ela, a essas riquezas. É bem difícil. Mas o nosso Deus, Ele quer que nós amemos mais a Ele do que qualquer outra coisa. O amor a Deus é acima de todas as coisas, porque o amor às riquezas, ele destrói o amor a Jesus, o nosso Deus.
nós não podemos servir a Deus e as riquezas, porque onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Se o tesouro são as nossas riquezas terão o nosso coração. Mas se o tesouro é Jesus Cristo, um tesouro inefável, um tesouro eterno, um tesouro que não se acaba, o tesouro absoluto, se é Ele o nosso tesouro, o nosso coração está nele. Então, quando o apóstolo Paulo ele conheceu Jesus Cristo, ele abriu mão de tudo que ele tinha, riqueza, posição social, conhecimento, ele considerou tudo como lixo, como refúgio, por amor ao seu Salvador e Senhor, como nos diz em Filipenses 3:8, considero tudo como perda, como refúgio. E as riquezas, além delas serem perigosas, se nós confiarmos nelas e amarmos elas demais, elas criam, assim, em nosso redor, um ambiente, uma atmosfera de materialismo. As riquezas, elas favorecem os prazeres deste mundo em que vivemos e fazem a gente perder, nos fazem perder a visão das coisas espirituais. Então, as riquezas podem nos levar ao paganismo, para longe de Deus, e de maneira inconsciente, as riquezas vão se tornando o nosso único Deus, letra minúscula. Por isso ela é tão perigosa, você confiar nas suas riquezas e amar as suas riquezas como este jovem. Por isso Jesus disse que é muito difícil, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O cristão não é... Há muitos cristãos que são ricos e que têm a vida eterna, porque entende e sabe e tem a convicção de que o cristão não é proprietário de bens materiais que tem. Ele é apenas um despenseiro, um mordomo. Deus colocou riquezas nas mãos, em suas mãos, em nossas mãos, para nós administrarmos de maneira fiel como bons mordomos. É o servo que administra bem os bens do seu Senhor. O dono de tudo é Deus. E Ele coloca em nossas mãos para administrarmos. Então somos mordomos. E o moço rico, ele negou-se a ser bom dispenseiro, um mordomo, ele não queria isso. Ele queria que Cristo lhe mostrasse o caminho da vida. Mas quando ele percebeu, ele entendeu que este caminho era difícil, ao ponto de compreender que os seus bens deviam ser governados por Deus. Quando ele percebeu isso, que ele não teria mais o controle
da sua vida e dos seus bens, porque este agora estaria nas mãos de Deus, ele desistiu. Não quero mais herdar a vida eterna. Aquilo que nós temos não é nosso, é de Deus. E Ele nos entregou o que temos para vivermos e fazermos a sua vontade. Aí nos lembramos do apóstolo Paulo e do seu prazer, quando ele diz que ele é um mordomo. Lá em Efésios, no capítulo 3, o versículos 7 e 8, ele diz: fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério. Então Paulo abriu mão de tudo para viver de maneira agradável a Deus, sendo um bom despenseiro daquilo que Deus lhe confiou. A palavra de Deus diz em Lucas 14:33 que todo aquele, Jesus fala, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O jovem rico queria herdar a vida eterna, mas não queria abrir mão das riquezas passageiras. Reflita. O seu amor por Jesus Cristo é maior do que o seu direito de passear, distrair, visitar parentes, descansar, dormir, etc. A sua preocupação com bens materiais tem sido muito grande? Pequena? Normal? Constante? Ou colocada nas mãos de Deus? Ou nenhuma? E etc. Como dispenseiro de Deus, como mordomo de Deus, eu tenho sido, você e eu, nós temos sido fiéis, esquecidos, negligentes, ativos, produtivos, liberais, justos, confusos? Como? Abra mão, renuncie a tudo que você tem. Vá, vende tudo que tem, dê aos pobres e vem seguir Jesus. Renúncia. Aquele jovem preocupado com a vida eterna saiu triste e contrariado da presença de Jesus.